Glória a Deus. Novamente, a paz do Senhor. Você possa abrir a sua Bíblia aí no livro de 2 Reis, capítulo 18, do versículo 1 ao 7. Depois nós vamos ler mais alguns versículos do capítulo 18, do 19 e alguns do Novo Testamento. Diz assim a palavra do Senhor, em 2 Reis, capítulo 18, versículo 1 ao 7. No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade, quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados, despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Era chamada Neustã. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E o Senhor estava com ele. Era bem sucedido em tudo o que fazia. Rebelou-se contra o rei da Síria e deixou de submeter-se a ele. Até aqui. Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus bendito, como nós te amamos, ó Pai. Estamos diante da Tua palavra. Pai querido, ela é Sua. Então, Pai querido, nós queremos ouvir a Tua voz, Pai querido. Queremos ouvir a Tua direção. Fala comigo, fala com a Tua igreja, Pai querido. Fala conosco, porque precisamos, ó Pai querido, da Tua direção. Sem ela, Pai querido, como disse Moisés, sem a Tua presença, sem a Tua direção, não nos faça, Pai querido, sair daqui. Pai querido, que possamos andar e nos mover em Ti, andar contigo, ó Pai querido. E segundo a Tua palavra, em nome de Jesus, é que eu oro e agradeço. Amém e amém. Bom, esse aqui é o rei Ezequias. Ezequias significa o Senhor fortalece. O rei Ezequias, ele era rei de Judá. Judá era o reino do sul. Israel aqui nesse momento já estava num período em que ela já estava sendo levada para o exílio. Já estava num período em que o povo de Israel já estava sendo levado para o exílio por causa dos seus pecados, porque se afastaram de Deus, porque a palavra do Senhor diz, né, que através de Moisés, disse, né, que se o povo deixasse de segui-lo e adorasse a outros deuses, o Deus que os colocou naquela terra, iam fazer eles serem expulsos da terra a qual Deus os colocou, enviando para as outras nações. E Deus assim o fez. E já estava levando o povo de Israel cativo, porque eles haviam pecado. Mas Ezequias era diferente do rei de Israel. Se você ler o livro de Crônicas, vai ficar mais evidente. O livro de Crônicas, ele relata as histórias dos reis de Judá, enquanto o livro de Reis, ele relata mais as histórias de ambos os governos. E lá você vai ver que geralmente os reis de Judá foram poucos que se desviaram do caminho do Senhor. Mas os reis de Israel, desde quando houve a divisão, quando Roboão disse que se o dedo do meu pai era fino, era grosso, o polegar, diga para o povo que o meu dedo mindinho é mais grosso do que o dedo do meu pai. Então o meu jugo vai ser mais pesado sobre o povo. E o povo se rebelou e foi andar ali, se desviando do governo que era da geração de Davi, e começou a andar ali com o rei. Fugiu o nome agora. Fugiu o nome. Ele foi andar ali com o rei da nação de Israel quando o reino foi dividido. E
E ali aquele povo sempre andou segundo os povos idólatras, e sempre pecando, ano após ano. Saía rei, vinha rei, e sempre eles pecavam. Ano após ano, eles caíam em perdição, a nação de Israel. E chegou um momento em que Deus não quis mais esse povo para junto de si. E daí os expulsou entre as nações. Mas aqui Ezequias, Deus encontrou, aqui como diz o versículo, ele fez o que o Senhor aprova. Deus encontrou, mesmo que a nação vizinha, Israel, que era a nação a qual Deus falou que pertencia a ele, tinha se desviado. Mesmo que tudo ao redor dele falasse assim, olha, o pecado é mais atraente. Esse homem, Ezequias, ele buscou a face de Deus. E Ezequias, ele era filho do rei Acaz. E Acaz não era um homem temente a Deus. E às vezes, as pessoas têm em mente o quê? Que quando fala assim, também, tá vendo que ele puxou o pai. O pai era pecador, e ele é pecador igual ao pai. E não é assim que funciona. Deus tem uma história preparada para você. E a história que Deus preparou para você, você tem que escolher trilhar, você tem que escolher seguir. É sempre a sua escolha em buscar ao Senhor. Deus já preparou esse caminho, mas você tem que se decidir buscar a face do Senhor. Enquanto o seu pai decidiu não buscar a face, o filho que não viu referência de Deus dentro do seu lar, mas sabia que o Deus de Israel era o Deus vivo. Ele ouvia os sacerdotes daquela geração pregando sobre o Deus vivo. Ele ouvia as ministrações que saíam do templo. E ele entendeu que deveria seguir o Deus vivo e não se prostrar diante dos outros deuses. Então, o pai era pecador, mas ele decidiu servir ao Deus vivo e ser aquele a qual o Senhor aprova. E eu lembrei o nome do rei, Jeroboão, quando o reino foi dividido. Jeroboão foi quando o reino foi dividido por Roboão, e o povo seguiu, as 10 tribos seguiram Jeroboão, enquanto Judá e a tribo de Benjamim permaneceram ali no reino do sul. E Ezequias, ele era esse homem a qual Deus aprova. E eu hoje e a Elisa, a gente tem uma competição saudável, dentro do carro às vezes, que é a competição de cantar uma palavra e cantar até esgotar todas as músicas que a gente conhece, louvores com aquela palavra. E hoje uma das palavras foi caminho. E existem caminhos para nós escolhermos. Existem caminhos, e ela cantou uma música e eu falei assim, lembrei de uma. Daí ela falou, qual que você lembrou? Daí eu lembrei uma que é infantil, ela falou, essa é menos infantil que existe, que diz, se o seu coração parar de bater agora, se você for embora, para onde você vai? Se é o inferno ou o que há? São 2 caminhos para você escolher. Hoje Cristo te estende a mão, hoje Cristo quer te salvar ou te estende a mão para te dar a salvação e tirar da sua cabeça essa dúvida cruel. Ela fala que essa música não é infantil, mas essa proposta foi feita tanto para Acaz quanto para Ezequias. Um olhou para essa palavra e disse, o Senhor quer me salvar. O Senhor quer fazer uma história de vida plena no meu reinado quando eu for rei. E ele se portou dessa forma. Se nós olharmos a história de Ezequias, ele vai falar, olha Senhor, quanto eu tenho sido fiel a Ti. Mas até chegar lá, vamos avançar aqui. Ezequias, nesses versículos em que eu li, tem 3 palavras que me chamou a atenção, que é a palavra confiar, seguir e obedecer. E essas três palavras que me chamaram a atenção, liberou 2 bênçãos para a vida de Ezequias. A primeira é confiar. Ezequias, ele colocou a confiança do seu governo nas mãos do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Ele poderia confiar em qualquer outra coisa, como nós. Nós, em momentos de dificuldades, nós começamos a olhar o que pode nos socorrer naquele momento de angústia. Eu sei que como cristão você vai falar, quem te socorre é Deus, quem te livra é Deus. Mas primeiro,
sempre buscamos o lado racional. Se o problema é dinheiro, a primeira coisa que você fala, onde eu vou arrumar dinheiro? Aonde eu vou arrumar dinheiro para pagar aquela dívida? Quem é que será que tem para me emprestar? Se eu quero alugar uma casa, eu preciso de um fiador. Aonde eu vou arrumar um fiador? A gente sempre recorre para aquilo que parece ser mais fácil. Né? E Ezequias, ele já no começo do seu governo, ele já enfrentava a afronta do governo da Síria. E ainda não era o rei Senacaribe, como nós conhecemos mais, né, na história, né, a parte mais famosa. Mas já havia um rei da Síria que já afrontava ali. E a nação de Judá já era pequena diante do exército do rei da Síria. Mas a palavra do Senhor diz que ele não aceitou as investidas do governo do rei da Síria. E ele também não buscou refúgio nas outras nações. Era muito normal naquela época, né, nos tempos de guerra, e até agora nós estamos vendo aí no período de guerra, né, que você vê uma nação pedindo auxílio e refúgio para as outras nações para que possam ajudar no embate, no fronte de batalha. Mas Ezequias decidiu confiar no Senhor. Ezequias decidiu colocar a sua confiança no Senhor. E se você olhar, tem uma história de um rei que também foi bem semelhante à história de Ezequias em buscar ao Senhor, que é Josias. Josias, ele foi um rei que governou a nação de Judá de uma forma maravilhosa. Foi o rei que restaurou a Páscoa, a celebração da Páscoa na nação de Judá, coisa que não se comemorava há anos. Já no período de Ezequias já não se comemorava mais a Páscoa. E Ezequias, quando ele achou o livro, diz a palavra do Senhor que ele encontrou o livro, ele pediu para que fosse aberto o livro, e depois que abriu o livro, ele falou: o que quer dizer isso para... E ele fez com que o povo se arrependesse, proclamou arrependimento, celebrou a Páscoa, fez com que os sacerdotes se consagrassem, servissem ao Senhor. Mas houve um momento em que ele ia enfrentar uma batalha. E Josias, ele podia ter recorrido ao Deus que o livrou várias vezes. E ele falou que precisava da ajuda do rei do Egito. E o Senhor disse que porque ele buscou socorro nas mãos do rei do Egito, ele iria perecer. Porque naquele momento, Deus já tinha cuidado de tudo. Josias começou a reinar com 8 anos de idade. Deus cuidou dele em todos os momentos. Mas no momento em que chegou ali, acabou os recursos, e ele tinha que falar. Como acabam os recursos para a gente falar agora é só Deus, era o momento dele falar agora é só Deus. E ele buscou recurso nas mãos do rei do Egito. E sucumbiu, e veio a morte, e pereceu. Mas Ezequias, a palavra do Senhor diz que ele confiava no Senhor. E confiar no Senhor é crer no Senhor, depender do Senhor. E eu vou falar o que Josias fez e algo que em relação no Novo Testamento, confiar. Os discípulos no Novo Testamento, eles precisavam confiar. E daí houve um momento em que o Senhor perguntou para os seus discípulos, ali naquele momento em que o povo segue Jesus, depois da multiplicação dos pães, e Jesus diz assim: vocês estão atrás de mim não por causa dos milagres ou por causa do poder de Deus, estão porque vocês comeram o pão e se fartaram. E daí ele perguntou: o que vocês acham de mim? Vocês creem em mim? E daí Pedro se levanta e diz, né? Para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Se só tu tens as palavras de vida eterna. E as nossas vidas não tem que ser diferente do que disse Pedro, não tem que ser diferente do que fez Ezequias. Nós temos que saber o Deus em que nós temos crido. E eu acho que foi o apóstolo Paulo que disse, né? Eu sei em quem tenho crido. Eu sei quem tenho crido. E talvez essa pergunta que você tem que fazer para a sua vida nos dias de dificuldade. Como nós cantamos hoje, parece que estamos cercados, mas eu sei que sou guardado por ti. Você crê que Deus está te guardando? Você crê que Deus está proporcionando esse momento de salvação no meio das suas lutas e das suas dificuldades? Porque isso é necessário para a vida de todo cristão. Existem muitos cristãos que quando vêm as lutas, quando vêm as adversidades, quando vem o momento de serem provados, porque a palavra do Senhor diz, né, que nenhuma tentação
é maior do que aquela que podemos suportar. Nenhuma luta que vir sobre você vai ser maior do que você possa suportar. E daí vem a luta, você fala, a luta é muito grande. E fala, Deus se esqueceu de mim. Deus não está comigo. Depois, quantas pessoas já falaram assim, depois que eu me converti, minha vida virou de cabeça para baixo e eu perdi tudo. Quantas pessoas? Porque simplesmente a confiança dela não estava em Deus. Porque nós conhecemos tantas outras pessoas que falaram, eu perdi tudo, mas depois que encontrei a Cristo, Ele me devolveu muitas vezes mais do que eu tinha, do que eu possuía. Porque com Deus não existe espaço para derrota, existe espaço para vitória, porque a palavra do Senhor diz que nós somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, e a palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se as adversidades vêm, é porque elas estão forjando em você naquele momento, estão te fortalecendo, para que você possa entender que quem julga a sua causa, quem defende a sua vida, quem restaura a sua vida, quem te justifica, sempre será o Senhor Jesus, sempre será o dono da vida e mais ninguém. E o rei Ezequias tinha essa confiança em Deus. Mesmo quando o inimigo cercava, ele confiava em Deus. E a palavra do Senhor diz, também aqui no livro de Reis, que ele se apegou ao Senhor. Deixa eu encontrar o versículo. Versículo 6. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, obedecendo aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Seguir ao Senhor. Seguir, a jornada de seguir, eu acho que foi a mais difícil para o povo de Israel. Não foi sair do Egito, foi seguir, continuar na jornada. O seguir sabendo que estava indo para a terra prometida. Mas a cada momento, eles não queriam seguir o líder. Eles queriam viver cada um a história. Ezequias, ele sabia que a sua história não era para ser escrita por ele. Não era para ser escrita por ele. Embora ele fosse o rei, fosse a maior autoridade em Judá, ele não estava escrevendo a sua própria história. Ele estava deixando Deus compor a sua história, compor a sua vida. Deus, ele é o dono das nossas vidas. E ele tem que guiar as nossas vidas. É o que nós dizemos, né? Nós falamos que nós entregamos tudo a Cristo. Tem a canção que nós cantamos que é tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, tudo entregarei. E entregar tudo quer dizer que aonde Cristo for, nós iremos. Foi Ruth que falou para Noemi, né? Aonde tu fores, eu irei. Aonde tu pousares, pousarei. Onde comeres, comerei. O teu Deus será o meu Deus. O teu povo será meu povo, o teu Deus será o meu Deus. E nós temos que olhar para essa palavra e olhar para Jesus e falar: Jesus, aonde tu fores, eu irei. Aonde tu pousares, eu pousarei. Aonde o Senhor me enviar, eu irei. Ah, o Senhor é o meu Deus. E eu faço parte do seu povo. Nós temos que olhar para Deus, olhar para Jesus e deixar Ele compor essa parte nas nossas vidas, na nossa história. Porque se nós não deixarmos a nossa vida ser governada pelo Senhor Jesus, a nossa história vai se desviar dia após dia da história qual Deus planejou para nós. Né, esses dias nós estávamos conversando no Ministério de Louvor, né, e nós estávamos falando sobre o livro, né, e o pastor tem falado já acho uns 2 cultos, ele falou que um dia vão ser abertos livros. E o salmista, acho que é no Salmo 139, ele disse que nossa vida foi escrita num livro. E essa foi a história que Deus desejou e almejou para as nossas vidas. E daí vai ter o livro daqueles que vão estar, o nome daqueles que vai estar escrito no livro da vida. E aí vai ter o livro que nós escrevemos porque não escolhemos a Cristo. Vão ser vários livros. E Deus vai pegar o livro que Ele almejou, que é aquele que Ele planejou a nossa história. Vai pegar a história que nós escrevemos nessa terra. E parte dela
eu e você permitimos que Deus escrevesse, entendemos o direcionamento, entendemos aquilo que Deus sonhou para nós, e vai ter o livro da vida. E Deus vai confrontar tudo aquilo e vai pegar a palavra dele e vai falar assim: ele foi fiel. Ele foi fiel, ele seguiu a minha palavra. Aqui ele se desviou, mas ele se arrependeu dos seus pecados. Ele creu que eu sou filho de Deus. Ele creu que eu morri em seu lugar, em seu favor. Ele mudou os seus hábitos, a sua história. Permitiu que eu tomasse conta da sua vida. Permitiu que eu direcionasse. Como foi isso? Ele seguiu a minha palavra. Viveu segundo aquilo que eu deixei escrito para ele. E daí ele vai falar: bendito do meu reino, entre para as bodas do Cordeiro. E muitas pessoas não estão entendendo o que é seguir a Cristo. Estão achando que seguir a Cristo é vir para uma igreja, se assentar numa cadeira, ouvir a palavra, dar o seu dízimo, bater palma, encerrar o culto e dar a paz ao Senhor, e voltar para sua casa e viver os velhos hábitos, os mesmos hábitos de sempre. Isso não é ser igreja. Isso é ser você sem Cristo. Isso é ser você achando que é cristão. Isso é ser você sem Deus dominar a sua vida. E Deus não chamou você para que você fosse dominado por si mesmo, mas Ele te chamou para que Ele governasse a sua história. Então, em vez de você escrever esse seu livro, em vez de você escrever a sua história, permita que Deus escreva a sua história. Permita, siga as ordens de Cristo, siga aquilo que Ele tem para você. Ezequias decidiu seguir ao Senhor. Decidiu seguir a palavra do Senhor. Ele seguiu os mandamentos de Moisés. E era a lei que eles tinham naquele momento. A palavra do Senhor diz, através de Moisés, né? Deus, como Ele é onisciente, onipresente e onipotente, sabe de todas as coisas, Ele diz em sua palavra lá, quando Ele está dando a lei para Moisés, Ele falou assim, ó, um dia o povo vai querer um rei. E esse dia, então escreva uma cópia da lei, para que o rei a tenha, para que ele viva a minha palavra, para que ele ande segundo as minhas ordens. Deus já sabia, né? Tem pessoas, tem gente que diz assim, né? Acontece coisas nas nossas vidas que até Deus duvida, impossível, porque Deus sabe de todas as coisas, né? Talvez fosse uma coisa que eu falo assim, nossa, impossível um dia a gente deixar de ser um povo que segue um Deus vivo e passar a ser governado por reis. E Deus já falava, não, eles vão desejar isso, né? E se nós lembrarmos da história, nesse momento Samuel estava dizendo assim, o povo me rejeitou, Senhor, eu sou o juiz desse povo, eu tenho guiado eles têm me seguido, mas eles não querem mais que me seguir. E daí Deus fala assim, Samuel, o povo não te rejeitou, eles rejeitaram a mim, o Deus vivo. Samuel estava levando muito para o pessoal aquilo que o comando era de Deus. E você também, talvez, possa estar levando muito para o pessoal a sua vida, sendo que o controle dela tem que ser de Deus. O cantor Lázaro, ele escreveu uma canção que diz, né? A minha vida é do Mestre. A minha vida é do Mestre, meu coração é do Mestre. O meu caiu, outra palavra aí. A minha vida é do Mestre, meu coração é do Mestre, o meu caminho é do Mestre. E ele diz, né, a Deus eu entreguei o barco do meu ser, né? Depois ele entrou no mar, só Deus e eu agora, né? E ele já não tinha mais controle da vida dele. Só Deus tendo controle. E às vezes nós temos que entender que nós temos que entregar realmente o barco das nossas vidas nas mãos de Deus. E entender que é Ele quem está cuidando. O mar é grande, mas é o nosso Deus que está na direção, no curso, nos levando para o outro lado da margem. Mesmo vai vir a tempestade, e daí você vai pensar, Deus está dormindo. Ele vai falar com apenas uma palavra para o mar se acalmar. E o mar vai se acalmar. O problema é que nós damos mais ouvidos para a voz deste mundo do que para a voz de Deus.
E por isso nos abatemos, e por isso perecemos, e por isso sucumbimos e ficamos num cantinho. Do que me vale seguir a Deus se tudo isso está me abatendo, estou ficando atormentado. O que me vale seguir a Deus se as lutas vêm sobre mim? Tem um bordão que diz, né, sem luta não temos vitória. Então, como você quer ser vitorioso se não vir as lutas para que você possa vencer com o seu Deus ao seu lado? E não importa o tamanho do exército, o nosso Deus, Ele sempre sairá vitorioso. Como eu ministrei, um dia um exército cercou o profeta Eliseu. Estava Eliseu e Geazi numa cabana, e um exército cercou. E daí Geazi estava com medo e Eliseu estava tranquilo lá. Porque Eliseu entendia quem era o Deus que era dono do barco da vida dele. E Geazi ia falando, vamos morrer, Eliseu, vamos morrer. E daí Eliseu faz uma oração e os olhos de Geazi é abertos, diz a palavra do Senhor. E daí Eliseu diz, mas são os que estão conosco. Se no meio das adversidades você olhar para aquilo que está te confrontando, você jamais vai conseguir enxergar o poder do seu Deus. Agora, se no meio das adversidades você olhar para Deus, aquilo que te afronta vai cair diante de ti. Porque essa é a palavra de Deus. O nosso Deus é maior do que todas as coisas. O nosso Deus sempre vai vencer. É que eu sempre penso e falo às vezes, né? Nós, pelo menos a minha geração está acostumada com as animações, com os desenhos, e que o bem só vence lá no último episódio. É tanto sofrimento, a gente assistia tanto, né? O bem para vencer era lá no fim. Isso quando a série não acabava e não tinha o fim da série, né? Não fechava. Mas era sempre lá no último episódio. Passava-se... Bom, tem séries aí que tem mais de 800 episódios, né? E você vê que é só lá no fim em que se tem uma vitória. E talvez, na minha geração, a gente cresceu achando que é só no fim que Deus vai vencer. Não. Deus é vencedor em todos os momentos. A diferença é que eu e você talvez não estejamos vencendo, porque nós estamos olhando para o nosso oponente, em vez de olhar para Deus. Em vez de olhar para o Senhor, em vez de olhar para o Deus que vence as batalhas, nós estamos olhando para o nosso inimigo e pensando, como é que nós vamos vencer? Enquanto o nosso Deus já tem em todas as respostas. Josafá, eu sempre cito ele. Ele estava cercado por 3 reis inimigos. E em algum momento ele estava pensando ali, né? O povo estava pensando, como é que a gente vai sair desse vale cercado? E daí se levantou um dos ministros de louvor e disse, né, uma frase que cristãos amam, nessa peleja não tereis que pelejar. Né? Diz que eles deveriam expressar os seus louvores. E diz a palavra do Senhor que eles cantaram, né? O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. E enquanto eles entoavam essa canção, o povo que cercava o povo de Judá começaram a olhar para dentro do vale, que eles estavam no lugar mais elevado, e viu ali como se fosse poças de sangue, e falou, olha, o povo se matou lá, de medo se matou. E daí eles viram, agora é só pegar os despojos de guerra. E aí começou, quem é que vai ficar com despojo? E diz a palavra do Senhor, que um rei lutou contra uma nação, 2 reis e uma nação menor, falou, vamos se juntar e derrotar eles, e a gente fica com despojo, é mais para mim, mais para você. Só que a ganância era tão grande entre eles, que daí depois que venceram aquele inimigo, daí eles viram, agora eu quero só para mim. E os 3 exércitos sucumbiram. E a palavra do Senhor diz que a nação de Judá, com o rei Josafá, foi lá e saqueou os despojos de guerra. Eles não tiveram que lutar, ficaram com todas as riquezas daquelas 3 nações e foram abençoados. E a palavra diz, né? Credes nos seus profetas e prosperareis, e credes no Senhor teu Deus e estareis seguro.
E essa é uma palavra para nós. Quando a palavra vem de Deus, você sempre estará seguro. Nosso Deus é uma torre forte, uma torre segura, como disse no Salmo 46. E agora, a palavra a seguir. No livro de Mateus, capítulo 16, versículo 24 e 25, lá no Novo Testamento. Diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que tem feito. Garanto que alguns que estão aqui, que aqui se acham, não experimentarão a morte, antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Jesus Cristo, Ele disse que eu e você devíamos segui-lo. E dentro da igreja, como eu disse, quantas pessoas não estão seguindo a Cristo? Estão seguindo um movimento, estão seguindo um pastor, estão seguindo uma multidão. E isso não é diferente dos tempos de Cristo. Quantas pessoas estavam ali no meio daquela multidão e também estavam seguindo as pessoas, porque falou: ouvi que alguém está fazendo um milagre, ouvi porque Deus levantou um profeta no meio da nação de Israel, e as pessoas seguiam, mas para ver os atributos que Jesus tinha, não para conhecer a Cristo. Aqueles que conheceram a Cristo, eles levantavam sua voz e diziam, Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Aqueles que conheciam a Cristo, eles entendiam quem era o Senhor. Quando o Senhor curou, acho que era 10 leprosos, e só um voltou para agradecer, ele entendeu que ele não encontrou alguém que curava, ele encontrou o Salvador da vida dele. Então ele voltou e falou: ele é o meu Salvador. Aquele jovem, que diz, quem pecou foi ele ou seus pais para que nascessem cego? E daí ele saiu dali pregando Cristo. E a palavra do Senhor disse que ele virou um seguidor de Cristo. Essas pessoas foram as que entenderam quem era Cristo e decidiram negar a si mesmo para viver a Cristo. E nós temos os apóstolos, como maior referência de homens que decidiram negar a si mesmo por amor de Cristo. Quantos deles não levaram açoites? E hoje a Elisa falava assim, nossa, como que era que você falou? Sobre a perseguição, que eu falei da China, foi isso? Que eu falei da China, de algumas proibições que estavam tendo na China. Daí ela falou assim, mas a palavra diz que Cristo vai voltar, quanto mais a palavra de Deus for anunciada. Daí eu até respondi para ela assim, a palavra de Deus ela foi anunciada muitas vezes de uma forma bem maior quando houve perseguição do que quando não houve. A igreja cresceu no meio da perseguição. Quando não há perseguição, parece que há uma mornidão, porque parece que está tudo tranquilo, apaziguado. No meio da perseguição, a palavra do Senhor se propaga. E talvez vai acontecer isso de novo no meio das nações, já vem acontecendo de cada vez mais, para que o evangelho comece a crescer. E talvez vai ser debaixo de açoites, debaixo de perseguições mais severas. Mas o povo irá anunciar ao Senhor, porque Cristo nos chamou para isso. Existem em algumas nações em que quando as pessoas anunciam de Jesus e elas não podem, eles já anunciam ali nas saídas do metrô, falam de Jesus, porque quando vem os policiais para prender eles já têm para onde correr, ou correm para dentro do metrô, ou fogem pelas escadas, para que eles possam anunciar a palavra de Deus. Porque muitos deles já foram presos por causa da palavra de Deus. Então eles começam a procurar algumas estratégias para que possam continuar pregando mais e mais vezes. E às vezes vão sendo presos, são liberados, voltam a pregar. E às vezes eu e você queremos seguir a Cristo, nem queremos falar de Deus. E nem queremos falar de Deus que nos salvou. E nem queremos falar do nosso libertador.
Se você não se sente preparado, ore a Deus, porque Ele é quem vai colocar as palavras na sua vida para que você fale de Cristo. Né? Eu falo naquele meu serviço, é um lugar mais tranquilo que eu tenho agora. Todos os serviços são mais tranquilos. Esse é o segundo mais tranquilo, né? Que o outro trabalhava sozinho mesmo. Esse ainda de vez em quando aparece alguém. Né? E nesse aparecer alguém, de vez em quando aparece uma oportunidade. E não era a que eu planejei. A pessoa chega lá desabafando, fala, nossa, estou com... meu coração está angustiado. E aí é o momento. Aí é o momento. Não foi eu que planejei. Como é que eu vou falar de Jesus hoje? A única coisa que eu tenho aprendido, que eu tenho que orar é, Deus, traz uma pessoa. Porque se Ele trazer a pessoa, vai ser muito mais fácil para você do que sair captando aí, ó, ou sair falando. E Deus faz isso. Ele traz a pessoa. Você só precisa estar disponível para que Deus te use. E o segundo passo que Ezequias vive é obedecer, que é no versículo 6 mesmo, ele diz, né? E obedeceu os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Ele era um homem temente à palavra de Deus. Ele era um homem que confiava nessa palavra. E eu pensei em pregar até na parte em que Rabizá quer chegar lá no muro, mas acho que não vai dar tempo, a gente prega outro dia. Né? Mas, se tinha uma coisa em que Ezequias dava valor, era para a palavra de Deus. Porque, eu vou falar rápido de Rabizak, né? Rabizak, para não ter que ler o texto, para não ficar grande, Rabizak, ele chegou ali no muro de Judá, o rei Senaqueribe, aí já é o rei Senaqueribe, já o rei da Síria, chegou, já tinha tomado várias cidades de Judá e chegou na frente do muro de Jerusalém. E ali na frente do muro de Jerusalém, Senaqueribe, ele libera algumas palavras, né, que lembram um pouco as palavras de Satanás quando falou para Eva a mentira sobre o fruto, né? Porque ele distorceu a palavra de Deus. Ele distorceu as ações de Ezequias. Né? A palavra do Senhor diz que Ezequias ele foi lá e destruiu os altares, né, ali no meio da nação de Judá. E daí Rabizak chega lá e fala assim, você destruiu os altares do teu Deus, e por isso o seu Deus me mandou aqui para destruir vocês. Né? E ele fala assim, olha, o Deus, e ele falou uma coisa que é verdade, aí ele não mentiu. Ele falou assim, Deus levantou o rei Senaqueribe para destruir as nações da terra. Deus estava trazendo juízo sobre as nações por causa do pecado. E Deus realmente levantou Senaqueribe para destruir as nações. Mas, uma coisa que para que Deus destrua as nações, é o pecado. Nós lemos aqui que Ezequias, ele era um rei que era justo e andou nos caminhos do Senhor. E enquanto ele, Rabizak falava isso, está no livro de Crônica, de 29 ao 36, eu vou ler aqui. Diz assim, assim diz o rei, não deixe que Ezequias os engane, ele não poderá livrá-los da minha mão, não deixe que Ezequias convencê-los a confiar no Senhor, quando diz, com certeza o Senhor nos livrará esta cidade, não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deem ouvidos a Ezequias, assim diz o rei da Síria, façam paz comigo, rendam-se, então cada um de vocês comerá de sua própria videira e da sua própria figueira, e beberá de sua própria cisterna, até que eu venha e os leve para uma terra igual a de vocês, terra de cereais, de vinho, terra de pão e de vinhas, terras de oliveiras e de mel. Escolham a vida e não a morte. Olha o que ele falou. Não deem ouvidos a Ezequias, pois ele está iludindo quando diz, o Senhor nos livrará. Daí no 33 diz, será que o Deus de alguma nação conseguiu livrar sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate, Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim e Rena e de Iva? Acaso livraram Samaria das minhas mãos? Qual dentre todos os deuses dessas nações conseguiu livrar sua terra do meu poder? Como então o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos?
Versículo 36. Mas o povo permaneceu calado e nada disse em resposta, pois o rei tinha ordenado que não respondam. Aqui é o Rabizak disse, né, que eles iam ser levados para um lugar melhor, igual ao que Deus tinha dado para eles. Se você olhar essa proposta aqui, lembra muito a proposta que Satanás fez para Jesus, né? Colocou lá em cima, lá no lugar mais alto, falou, vou te dar todos os reinos da terra. Olha que lugar bom aqui, você quer? Vai ser teu se prostrado me adorares. Renuncia o teu Deus. Que força ele tem diante de mim? Rabizak estava dizendo isso. Só que Ezequias, ele era um homem que temia a Deus e obedecia a Deus, e ele falou para o povo não responder nada. A gente sempre no meio das dificuldades, a gente sempre age no impulso de como podemos resolver aquilo. Ezequias estava esperando em Deus. Se nós lemos o capítulo 19, você vai ver que Ezequias ele corre para o templo e vai orar. Daí depois ele pede para que homens sejam enviados para o profeta Isaías. Isaías significa, Deus é a minha salvação. E daí então ele ora e vai buscar aquele que pode livrar. Porque o rei Davi diz assim, né? Antes eu caio nas mãos de Deus do que nas mãos dos meus inimigos. Essa era a palavra, porque ele sabia que Deus era misericordioso, mas sabia que seus inimigos não tinham misericórdia alguma para com ele. E daí Ezequias pede para que busque a resposta do profeta de Deus, que significa Deus é a minha salvação, o Senhor é a minha salvação. O povo poderia reclamar e falar assim, olha só que Ezequias nos fez cair, já devia ter pago o tributo faz tempo para o rei da Síria, e assim nós estaríamos livres, mas não. O rei ordenou para que eles ficassem calados. E nós lemos o Salmo 46 que diz, né? Calai-vos e sabei que eu sou Deus. No meio das suas guerras, no meio das suas lutas, no meio das suas aflições, é momento de se calar e buscar a face do teu Deus. É momento de se calar e olhar para a palavra do seu Deus e obedecer ela, convicto de que do Senhor vai vir livramento. O Léo pregou semana passada sobre a rainha Esther e... Qual que é o nome do Mardoqueu? Mordecai, né? E ele diz assim, né? Se você não interceder por nós, não pense que o Senhor não vai nos livrar. Ele diz assim, né? O Senhor vai nos enviar livramento de outra parte. E vai ser assim na sua vida. Se você clamar a Deus, Deus vai te livrar. Deus vai te livrar. Mas você tem que clamar. Você tem que clamar. Você tem que depender de Deus. Agora, quando for em relação a várias pessoas, se Ezequias não clamasse, ali, Deus enviaria socorro de outro lugar. Mas ele foi um homem que obedecia a Deus e a palavra de Deus. E ele, por temer ao Senhor, a primeira coisa que ele fez foi, não responda, nós vamos buscar ao Senhor. E falou para os homens se vestirem de pano de saco, ali com o coração quebrantados, coração humildes, diante do Senhor. A palavra do Senhor diz que Deus não rejeita. E veio a resposta de Deus. E veio a resposta de Deus. E aqui é um texto muito grande. E daí, mais uma vez, Rabizak vai lá e afronta o povo de Deus. E Deus dá uma resposta através do profeta Isaías. No capítulo 19, versículo 32 ao 37, diz: Portanto, assim diz o Senhor, acerca do rei da Síria, ele não invadirá esta cidade, nem disparará contra ela uma só flecha, não a enfrentará com escudo, nem a construirá rampas de cerco contra ela, pelo caminho por onde veio voltará, não invadirá esta cidade, declara o Senhor. Eu a defenderei e a salvarei, por amor de mim mesmo, do meu servo Davi. É assim que Deus cuida de você. O inimigo pode chegar na porta do muro e gritar alto. Se você buscar a face dele, ele não vai atirar flecha alguma contra você. Ele vai ter que voltar por onde veio. A palavra do Senhor diz que se o inimigo vier contra ti por 7 caminhos, ele vai ter que fugir. Dependa do Senhor. Obedecer. Esse versículo eu citei na terça-feira com o Ministério de Louvor, lá no Novo Testamento, João 15, 14.
As crianças já decoraram aqui, eu aprendi com elas. E vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Se você obedecer a Deus, você vai ser amigo de Deus. E a palavra do Senhor diz que Ele revela a sua palavra aos seus amigos. Antes eu chamava vocês de servo, mas agora eu chamo de amigo. Porque o servo não conhece o desejo, o coração do seu Senhor, mas o seu amigo sabe. O seu amigo conhece. Deus, Ele quer te revelar coisas novas. Deus quer te ensinar coisas novas. Então você precisa se tornar amigo de Deus. Você precisa obedecê-lo. Precisa andar em seus caminhos. Precisa obedecer os seus mandamentos. E por causa de confiar, seguir e obedecer, Ezequias tinha uma resposta. Deus estava com ele. E no Novo Testamento, o Senhor Jesus diz ali na comissão, né? Eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Você nunca está sozinho. Você nunca está só. As pessoas falam, estou me sentindo tão só, sem ninguém para me amparar. Não, não está só. O que você está fazendo é tendo uma vida sem Deus. Busque a Deus e você vai viver a presença do Todo-Poderoso na sua vida. Vai ter uma vida transformada. E por último, só para deixar aqui registrado, a palavra do Senhor diz que ele era bem sucedido. E Ezequias foi bem sucedido. Ele venceu o rei Senaqueribe sem ter que lançar uma flecha também contra o seu inimigo. A palavra do Senhor diz que Senaqueribe voltou para sua terra e depois de voltar ele foi adorar o seu Deus e o seu próprio filho o matou. E ele perdeu o seu reino. O que diriam das nações onde está o teu Deus? E Ezequias pode falar, o meu Deus está presente. O meu Deus está aqui. O meu Deus é uma torre forte, um lugar seguro. O meu Deus é o meu Senhor. E por isso ele era uma pessoa bem-sucedida, porque ele tinha Deus ao seu lado. E Provérbios capítulo 16, versículo 3 diz, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e todos os seus planos serão bem-sucedidos. Tem planos para vencer as batalhas? Para vencer as lutas? Consagre ao Senhor. Qual é a sua dificuldade hoje? É o momento de você consagrar ao Senhor os seus planos, os desejos do seu coração, aquilo que você deseja realizar no Senhor. É momento de você apresentar a Deus e entender que o Deus que estava com Ezequias é o Deus que quer estar com você. O Senhor que fortalece a sua vida está neste lugar e Ele quer fortalecer a sua vida. Ele quer transformar a sua jornada. O Deus que é a sua salvação, Ele está aqui neste lugar e Ele quer se mostrar para você como um Deus salvador. E o Deus que faz a sua vida ser bem sucedida está neste lugar. E Ele quer tornar você bem sucedido. Só existe 2 caminhos para você escolher hoje. Escolha Cristo. Escolha o Senhor da sua vida. Escolha aquele que veio para te salvar nos dias da angústia, no dia de tribulação, no meio das lutas. Porque Ele sim é o Deus das nossas vidas. Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, estamos aqui, ó Pai querido, neste momento, entendendo que o Senhor é o Deus das nossas vidas. E a Tua palavra diz, ó Pai querido, que, Pai querido, como um leão que ruge, o diabo, ele quer nos devorar, sim. Ele brama. Mas o leão da tribo de Judá é o Senhor. Ele é como o leão, mas o Senhor é o leão triunfante. O Senhor é o Cristo que venceu. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, então Ele pode se levantar, mas por 7 caminhos ele terá que fugir hoje nessa noite, porque o seu povo está diante de ti, diante do Rei da Glória, e não damos espaço para ouvir a nossa voz, não damos espaço para ouvir a voz do inimigo, não damos espaço, ó Pai querido, para seguir caminhos que não são os seus, porque agora, ó Pai querido, a única coisa que nos basta é a tua presença em nosso meio, é o teu poder manifesto, é o teu Santo Espírito completando o nosso ser, é o teu poder, ó Pai querido, sendo manifesto no meio do teu povo. Então, Deus Todo-Poderoso, nós pedimos, ó Pai, vem transformar, ó Pai querido, cada coração. Vem direcionar, ó Pai querido, cada vida agora. Aqueles, ó Pai queridos, que não tinham a direção, que agora possam olhar para o autor e consumador da sua fé, o autor e consumador da sua salvação, e entender o caminho que o Senhor propôs. E a tua palavra diz, ó Pai querido, que o teu caminho
é de verdade e vida. Pai querido, que o teu reino é de paz, justiça e alegria. Então, Pai querido, que os teus filhos agora comecem a andar, Pai querido, com paz. Que teus filhos, ó Pai querido, possam ser justificados por Ti, ó Pai querido, e ver a transformação do Senhor em cada lugar que eles andarem, ó Pai querido, para ver aqueles lugares justificados e pacíficos e cheios de alegria, porque a Tua presença está com eles. Deus Todo-Poderoso, ó Pai querido, que a Tua direção, ó Pai querido, esteja, ó Pai querido, levando-nos, ó Pai querido, cada dia mais para junto de Ti. Que os nossos olhos sejam abertos, Deus, e que possamos ver o Senhor. E ao ver o Senhor, nós possamos declarar: só o Senhor é Deus das nossas vidas. Só o Senhor é Deus das nossas vidas. E quando o inimigo se levantar, nada vamos dizer para ele, mas vamos declarar: Senhor, nós dependemos de Ti. E isso já nos basta, porque nós sabemos que o livramento virá do Senhor. Porque nós sabemos que o Senhor irá dispersar o nosso inimigo. O Senhor irá repreender o nosso inimigo. O Senhor irá destruir o nosso inimigo. Porque, Pai querido, mais são os que estão conosco. Então, Deus Todo-Poderoso, assim que seja no meio do Teu povo, da Tua igreja, que possamos nos revestir, ó Pai querido, de obediência, Pai querido. Que nós possamos nos revestir, ó Pai querido, de temor a Ti, ó Pai querido, confiando no Senhor, seguindo os Teus caminhos e obedecendo ao Senhor. Pai querido, que os Teus filhos, ó Pai querido, neste momento, entendam que o caminho da santidade já foi traçado e já está aberto. E, ó Pai querido, e por ele nem os loucos errarão. E que esse seja o caminho que nós possamos andar, ó Pai querido, dia após dia, seguindo o Cordeiro de Deus. Pai querido, para que possamos alcançar a Tua presença, Pai querido, e um dia sermos convidados para sentar à mesa junto contigo, porque o Senhor é o nosso Deus, porque o Senhor é o nosso alto refúgio, porque o Senhor é a nossa segurança. Pai querido, nós não seremos abalados, porque os Teus rios, ó Pai querido, estão sendo transbordados, ó Pai querido, sobre nossas vidas, ó Pai querido. Nós estaremos seguros, porque o Senhor é um Deus presente no meio do Seu povo, e cada dia que nós possamos andar, ó Pai querido, e que possa ser levantado sobre nós a bandeira do Senhor, e que por onde andarmos, as pessoas possam reconhecer o Deus da nossa salvação, e que nós possamos Te anunciar, porque Tu és o nosso Senhor e o nosso Salvador. Em Teu nome santo que eu oro e agradeço. Amém e amém.